o cenário mais gritante que eu tenho visto é que a pandemia, pela necessidade, né, de reclusão social, ela autorizou, incrivelmente, a reclusão de tudo. Então, quando a gente vê um adolescente que veio de uma situação em que tudo ela clica, aparece ou desaparece, a resolução de conflitos ela é feita no deletar, incluir ou te excluir da minha rede social. Então, essas relações elas ficaram muito frágeis. Só que ainda assim, estando no mundo, você é obrigado a fazer isso. Você é obrigado a responder ao professor, você é obrigado a responder ao colega que você não gostou, que está fazendo o trabalho com você e que não está desempenhando a contento, está te deixando mais sobrecarregado ou não. Quando vem a pandemia, eu retiro toda essa estimulação. E eu deixo essa criatura autorizadamente só dentro da tela e no mundo da tela. Que é um mundo fake, na verdade. Que é um mundo de rede social, é um mundo em que a gente posta o final de semana, a gente posta o que a gente comeu, mas ninguém posta quanto teve de dor de cabeça, ninguém posta as dificuldades que teve com o pai, ninguém posta essas coisas. E, infelizmente, essa sociedade, que por mais maravilhas que tenha trazido, da globalização, da imediaticidade, da praticidade da comunicação, de poder me comunicar com pessoas do exterior, assim, num clique, ela também trouxe essa fragilidade das relações, dessa tolerância que a gente precisa aprender a ter para as relações. E quanto menos tolerante eu sou para aprender a lidar com as minhas frustrações, mais frágil eu fico. E a incidência do suicídio aumenta muito, porque a única alternativa que me resta é acabar com isso. A gente não aprendeu na sociedade que é bota um clique, que é imediato. Quando eu atendo clientes que relatam pensamentos suicidas, a gente sabe que ele não quer morrer, ele só quer acabar com o que está acontecendo. E a forma que a gente aprendeu, ou, na verdade agora, mas nos anos 2000, as crianças vêm aprendendo a resolver os problemas, é isso, eu deleto você, eu excluo você, eu clico nessa página, eu fecho, eu não vejo mais esse vídeo, eu deleto. As crianças não assistem mais desenho, elas assistem YouTube, então elas selecionam o canal do YouTube que elas querem ver, elas selecionam a rede social, Netflix ou qualquer uma, a Net, qualquer coisa que elas queiram ver, elas colocam lá no seriado e elas assistem o seriado. Não tem mais aquela coisa de você sentar, esperar o seu horário, o horário que passa aquele programa na televisão para você assistir. Isso chama frustração, isso chama eu tenho que esperar, eu tenho que ficar aguentando o jornal que a minha mãe está assistindo, para depois do jornal eu poder assistir a minha programação. Não existe mais isso hoje. Hoje eu tenho uma televisão no meu quarto, desde pequena, eu tenho o meu celular, o meu tablet, então tudo que eu faço, tudo que eu vou treinando no imediatismo. Só que quando chega um problema que não dá para resolver desse jeito, eu não sei resolver. Então, o que eu vejo hoje nos nossos adolescentes, de forma geral, e principalmente nas meninas, eu tenho um cenário que não me deixa ser como eu acho que eu sou, porque vai me colocando um monte de regras, Nesse cenário, eu não fui treinada a lidar com a minha frustração, a lidar com o meu mau desempenho, a lidar com as minhas dificuldades, porque sempre quando eu tenho qualquer coisa dessa, eu vou lá, dou um clique e resolvo o meu problema, só que tem horas que realmente, sim, eu não saber o que fazer, as dificuldades de aceitação. A gente tem, ainda, da infância principalmente, A gente tem as crianças de uma forma muito, eu até diria cruéis, Porque eles literalmente falam o que eles pensam, o que eles sentem. Depois a gente vai incrementando isso, incluindo até uma, que a gente chama aí, de tato social, para você não magoar o outro e não sei o que, tal. Nós estamos muito cheios de tatos sociais e a gente não deixa mais as pessoas saberem o que elas causam no outro. Só que quando elas causam no outro, essa consequência reverbera. E uma hora essa consequência chega. Então, é como se a gente estivesse colocando essas crianças em um monte de bolhas, e a hora que estoura uma bolinha, ela não dá mais conta. E a primeira ação é esse imediatismo. Então, a gente tem muitos estudos dizendo de como tratar o assunto. Infelizmente, na sociedade ainda a gente trata isso como um grande pecado, não se fala em suicídio. Por mais que a gente tenha toda a questão da mídia, ainda assim, há muita
há muito preconceito em relação a isso, a falar sobre isso. A gente não fala porque a gente acha que se a gente falar com um adolescente, ele, nossa, então eu vou dar ideia para ele, vai cometer suicídio. Isso não é verdade, a gente precisa conversar com ele, a gente não deve detalhar formas, não deve trazer exemplos, isso realmente não é o mais adequado. Mas isso não significa que eu não possa perguntar, você está cabisbaixo, o que está acontecendo? Você já pensou nisso? Quando ele diz, eu quero morrer, e a gente não considera, a gente, fala demais, não faz. Muitas vezes isso pode ser um aviso, muito porque eles não sabem como lidar com isso, eles não sabem como expressar isso para a gente mal está em casa, na verdade. Agora, na pandemia, a gente tem até, então assim, esse é um problema que a gente tinha, né, de ausências e de não saber como fazer, e com a pandemia a gente acrescentou um outro problema, que é a convivência de todas essas pessoas, que cada um tinha o seu lugar. Então eu como adolescente ia para minha escola, fazia o que eu queria do jeito que eu queria, tinha meus amigos, tinha as minhas questões, conversava, brincava, namorava. Hoje eu estou presa dentro da minha casa com meu pai, minha mãe, meus irmãos. Perdi o meu espaço, perdi o meu momento, perdi os meus amigos e só me restou o quê? As dificuldades. E aquela forma que eu sei lidar com a dificuldade é acabar num clique.